Fala, devs e devas, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de toda terça às 20 horas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já dê o like também para você colaborar e sempre ser notificado também se você clicar no sininho para não esquecer das nossas lives semanalmente às 20 horas. E você também pode dar sugestões de temas para a gente abordar aqui e trazer mais conhecimento para vocês a respeito da área de tecnologia, mais focado para a programação. Então sejam muito bem-vindas todo mundo. E hoje a nossa live está super especial. Vocês pediram bastante e eu trouxe para vocês o que a inteligência artificial pode nos ajudar nessa área da programação. Com isso, eu trouxe uma ferramenta muito usada aí por muitas empresas, o mercado está crescendo bastante, então as empresas estão aderindo a essa tecnologia para evoluir mais rápido o software, para os desenvolvedores entregar com agilidade e nos auxiliar também no dia a dia do que a gente faz, do que a gente desenvolve de software, que é o Git Copilot. GitHub Copilot, para quem não conhece, coloca aqui nos comentários. Não conheço, nunca ouvi falar, ou já ouviu falar, mas nunca utilizou, não é mesmo? Tem várias versões. Desde que ele foi lançado, tem melhorado a ferramenta e eu tenho acompanhado um pouco essa evolução. E sendo bem sincera, eu não vou dar spoilers aqui não, mas eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza essa ferramenta e como ela tem sido tão importante no processo de desenvolvimento de softwares. E vamos também falar um pouquinho da polêmica se a tecnologia, como está crescendo bastante, principalmente a inteligência artificial, se ela vai chegar ao ponto de substituir os desenvolvedores. Então, será que ainda vale a pena entrar nessa carreira, nessa área, tendo concorrência com inteligência artificial? Vamos ver nos próximos capítulos dessa live. Então, bora lá. Para começar, deixa eu compartilhar aqui. Uh, apresentar. Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Boa noite, boa noite. Bom, GitHub Copilot. Vale a pena usar? Né? Tem muitas pessoas que me perguntam, outras que nunca mexeu com a ferramenta, mas fica na dúvida. Shirley, vale a pena usar isso? Como é que usa essa ferramenta? Essa ferramenta vale a pena a gente ter ela ali no dia a dia do desenvolvedor? Ela vai atrapalhar? Como funciona? Então, primeiro, o que é, né, o GitHub Copilot? Para quem não sabe, ele foi criado pela Microsoft, conjunto com a OpenAI. Então, os dois chegaram nessa ferramenta para quê? Para auxiliar o programador. Ela em nenhum momento teve a intenção de substituir o programador, até porque ela não codifica ali sozinha. Se você não der instrução, ou se você não der um tab, né, der para ele incrementar aquela lógica, aquela sugestão, você, sem você, ela não vai fazer nada. E a, a a ideia principal, quando eles criaram, eles falaram que é a mesma ideia de você fazer um pareamento. Para quem não sabe o que é parear, quando eu falo assim, eu estou pareando com outro desenvolvedor. Eu estou, ao mesmo tempo, codificando junto com outro desenvolvedor, mesmo que seja online ou presencial ali na mesma máquina. Então, é como se fosse um copiloto, literalmente. Eu estou aqui programando e vai ter uma pessoa me instruindo, me lembrando de alguma coisa ou outra, ou olhando, observando o que eu estou criando e dando sugestões, melhorias para aquela criação, aquele desenvolvimento. Então, o GitHub Copilot, ele chegou para sanar basicamente aí, né, um programador ali que você não tem pareando. Então, ele seria esse copiloto para você. Vai estar te auxiliando, vendo e lendo ao mesmo tempo o que você está codificando e com base na lógica que você está criando, ele vai te proporcionar sugestões de codificação ou até mesmo melhorias ali no seu código-fonte. Então, uh, o funcionamento dele
É basicamente o quê? Você tem que instalar ele na sua máquina. E aí, quando você instala. E como funciona basicamente, né, na prática? Você baixa a extensão do Kit Copilot nas IDEs que tem já disponível aí para você utilizar. Aqui, deixa eu mostrar para vocês no site, do próprio site do Git, vocês vão conseguir ter a noção aqui da onde ele mostra. Deixa eu pegar o site para vocês. Aqui. No site do GitHub Copilot, ele fala, né, que é uma das melhores ferramentas do mundo aí para te auxiliar na codificação. E aqui ele mostra, né, demonstra alguns exemplos do que ele pode fazer e criar para você. E para quem pergunta se ele é totalmente gratuito, não, gente, não é gratuito. Nem tudo que é bom dura pouco, né? Mas você pode utilizar e testar ele por 30 dias. Tem bem aqui embaixo mostrando os valores, ó. Tem ele para as empresas, né? Então, isso aqui seria mais corporativo. 19 dólares por mês, 39 dólares por mês, quando é uma empresa bem grande, né? E tem ele individual, se você não vincular em nenhuma empresa, mas você quer usar para uso pessoal, ou você, né, freelancer, quer fazer uso dessa ferramenta, você vai pagar 10 dólares por mês, dando um total aí de 120 por ano, ou pagar de uma vez 100 por ano, que também tem esse desconto, né? E tem a opção de você testar free por 30 dias. Então, o legal é que você pode testar aí 30 dias, se sentiu o gostinho, né? Você vai lá e contrata. 10 dólares não é tão, né, leve assim pra gente ir pagando por mês, mas a ferramenta, se você se adaptar e souber usar, pode sim compensar ter, né, esse custo mensal. Agora, se você trabalha de alguma empresa, você pode dar como sugestão para a empresa adotar para todos os devs e assim você fazer uso dela gratuitamente. Só que ela fica vinculada, né, à empresa. Então, códigos que você for utilizar pessoal aí, você tem que tomar cuidado com isso. Mas você pode entrar no site do GitHub Copilot, só digitar no Google você encontra. E aqui tem todas as informações, falando um pouco sobre a ferramenta, ilustrações, mostrando alguns exemplos de como você pode utilizar ela para ter esse melhor proveito do Git Copilot. Deixa eu. Então, quando eu fiz a aquisição do Git Copilot, eu recebo, né, essa mensagem aqui que eu estou pronta para ter uma pessoa ali pareando comigo no meu código-fonte. E como funciona mais ou menos? Essas extensões que você vai ter disponível, você primeiro vai dentro do GitHub, adquire, vai colocar cartão, etc. Se você for fazer o uso individual, mesmo que seja 30 dias, eles vão te pedir essas informações. E aí você vai ter como sugestão para utilizar, né, essa ferramenta dentro do Visual Studio Code, dentro do JetBeans, esse outro eu não conheço, Nelvin, enfim, vai ter algumas ferramentas de IDEs que você pode vincular e utilizar o Git Copilot. Então, ele não está disponível aí para todas as IDEs, tem que ter isso em mente. Mas a maioria dos devs programa em outras linguagens, usa muito VS Code, para quem não é exclusivo de alguma linguagem específica da Microsoft. Então, já consegue utilizar também pelo Visual Studio Code. E quais os perigos que ela pode apresentar?
Porque assim, né? Ela é uma ferramenta de auxílio ali do seu código. E como que ela vai estar instruindo você de uma coisa baseada em quê? Né? Baseado no seu próprio código? Não tem muito sentido isso. Então, o que que ela faz necessariamente? Aqui é o que eles colocaram lá no site, mostrando como é mais ou menos o fluxo que ele se comporta ali quando você está interagindo com ele no seu código. Aqui ele vai buscar códigos, tanto na internet, públicos e privados, tá? Só que eu li ali a documentação e fala que ele lê os repositórios do GitHub, que é um dos repositórios, né, mais usado mundialmente aí por empresas, por devs, etc. Então, a importância do GitHub na área de tecnologia, se você não conhece essa ferramenta, você tem que começar a aprender se você está entrando hoje na área, principalmente utilizar o Git, o versionamento, para você entender como funciona na prática também é muito importante. Então, o que que ele fala aqui mais ou menos? Que ele busca essas, digamos, análises, né, do que você está criando na sua lógica com códigos que estão armazenados tanto na internet, como no Google, como no Stack Overflow e no próprio GitHub. Aí, quais seriam os perigos? Teve uma comunidade, que eu não lembro bem o nome, mas que quando surgiu, eles falaram e comentaram, depois eles até mudaram na documentação a referência sobre buscar por repositórios privados. E aqui nessa imagem, você observa que eles não colocam mais o privado, eles só colocam o público. E eu acho que eles meio que quis depois, né, enfim, mostrar que não, a gente não tá buscando repositórios públicos ou privados também, só os públicos. Mas no início, eles estavam falando que eles buscavam, tanto dos privados como dos públicos, análise ali de vários códigos da linguagem específica que você está utilizando para trazer uma solução ou uma sugestão. E aí ele faz aqui, né, pelo serviço, essa triagem e vai e volta, busca o que você está digitando, dá uma analisada, busca sugestões, retorna para você e te dá ali na hora. Então, quando você estiver codificando, a briga aí que teve na comunidade dos devs foi mais ou menos que o risco de as empresas que contratam por ser um código privado, né, o repositório de empresas não são públicos. Então, se ele está pegando sugestões desses códigos, seria sem autorização, né? Mas depois eles corrigiram e tiveram uma, como se fosse respaldando ali o que eles tinham falado, não necessariamente é dessa forma, mas que eles fazem uma análise e não que eles retornem o código público ou privado de uma empresa específica. Mas, em modos gerais, existe sim um risco, né? Porque você pode estar trazendo códigos, se você não tem um conhecimento, que não são, como se diz, que podem ter um risco, sim, por o que você está codificando naquela empresa, por exemplo. Mas eu super aconselho quem está começando evitar usar o Git Copilot de início, porque, primeiro, não tem domínio sobre linguagem, não entende muito o que está fazendo, e se você não souber o que está fazendo, toda sugestão do Git Copilot você vai achar que é bem-vinda. E que, na verdade, não é. Então, assim, não é que o Git Copilot ele é 100% por ser uma inteligência artificial correto, coerente. Ele só vai, como diz, né, parear, só vai te dar uma sugestão. É que nem você estiver tirando a carteira de motorista. Se o motorista, o seu instrutor, e você tá ali dirigindo, ele sugerir, tá no amarelinho, pare. O amarelinho você ainda pode passar, né, no semáforo. Mas ele sugeriu que você parasse, né? Então, tudo bem, porque senão vou seguir ele. Mas, se você estiver fazendo uma prova prática, eles não vai, vai te negativar. Isso aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. Que você não para no amarelo, você tem que ir. O amarelo é só uma atenção para você, né? Prestar atenção que tá para quase fechar o sinal. Então, é só mais um alerta. E essa sugestão do guia, né, do instrutor, não necessariamente está correta. Né? Ele só quis alertar. Oxe, ele para aí, para, espera, já vai aparecer o vermelho, para logo. Mas, dependendo da situação, isso não pode ser ideal. Não pode ser uma coisa ideal. E assim é a sugestão do Git Copilot. Às vezes você vai estar digitando, ele não vai te dar
uma sugestão muito válida, e aí você ignora. Agora, se toda sugestão, tudo que você for digitar, ele ficar querendo e você ficar só dando tab e aceitando, depois nem você entende o que criou e nem a lógica você vai ter dominado. É onde abre muita brecha para bugs, etc. Muitas outras coisas que não convém, né? Uma boa prática aí. E como usa ele na prática? A gente vai ver agora na prática como usa ele. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pegando um código aqui meu, no meu repositório pessoal mesmo, para a gente brincar um pouquinho, só para vocês entenderem como ele funciona. Então, tenho aqui um código que eu estava brincando, e o que, que eu fiz? Eu tenho Visual Studio, eu uso o Visual Studio para .NET, mas o Visual Studio Code eu vou colocar nele como exemplo, porque é muito mais prático para quem também trabalha com outras linguagens ter uma noção de como instalar. Para quem não conhece, o Visual Studio Code é esse carinha aqui. Aqui, nessas bolinhas, esses quadradinhos, são as extensões, que são onde a gente vai colocar extensões que a gente quer, né? Então, no caso aqui, eu já tenho instalado. Você vai dar um GitHub Copilot. O meu já está instalado no caso. E aí você consegue esse primeiro aqui. E aí você consegue fazer o uso dele dentro da IDE, tá? IDE é justamente, para quem, os leigos que não têm muito conhecimento, IDE é justamente isso aqui que vocês estão vendo, onde a gente faz a codificação, né? Digita, literalmente, cria o software aqui. Então, o Git Copilot, você primeiro entra no site do GitHub, faz o cadastro, vai aparecer aquela telinha que eu mostrei para vocês quando você terminar, mostrando aonde você pode baixar no Visual Studio, Visual Studio Code, enfim, no Rider também pode. E aí você baixa a ideia que você quer usar. E quando você entrar na IDE, você vai em extensões e digita o GitHub Copilot. E vai aparecer esse carinha aqui com o nome igual a esse aqui, GitHub Copilot, e aí você instala. Simples assim. Outro que eu vou mostrar para vocês é esse GitHub Copilot Chat. Eu não usava, foi recentemente que comecei a usar e eu achei ele interessante, muito interessante. E eu vou mostrar a diferença dos dois, tá? Então, primeiro eu entro aqui no meu código e eu fiz propositalmente um delete aqui de algumas funções. É tanto que a minha interface tá com alguns métodos que não estão implementados porque eu deletei eles. Então, uma ideia seria, sei lá, eu vou dar um tab aqui e vou colocar public. E aí eu vou começar a digitar. E ele tá vendo aqui? Ele já tá me dando sugestões do que eu posso criar. No caso que ele tá me dando sugestão de uma lista. Só que logo abaixo, se você observar, eu tenho essa lista, né? Eu tô tendo a lista Superhero igual a de baixo. Então, se eu desse um tab aqui, eu tô fazendo o quê? Uma redundância. É aí que mora o perigo para quem é novo e que, né, não entende muito de programação. Às vezes não vai nem perceber que o erro é porque ele tá criando a mesma lógica de baixo. Então, tipo, já invalida total o que você está querendo criar. Então, eu não vou criar isso aqui. Então, vamos lá, eu vou criar um get. Eu tenho que ver aqui no meu. Acho que seria esse aqui que eu não tenho na minha interface. É esse mesmo. Então, então, vou criar aqui um método. Deixa eu pegar ele aqui. Vou colocar aquele async. E aí, aqui dentro, ó, tá vendo? Ele já me deu outra sugestão, que seria criar um await para pegar todo mundo do Superhero e
a rota, né? A API barra Hero ID, que seria o ID que eu vou passar. Ok, ok a sugestão. Mas, e se eu tiver com um valor nulo? Então, eu posso criar aqui uma condição e ele já está mostrando. Se tiver diferente de null, ele retorna algo. Aqui eu vou colocar o throw exception e não encontrou ninguém. Beleza. Então, basicamente isso. Ele me poupa um tempo, digamos assim, do que eu vou escrever e me ajuda também se eu tiver precisando de uma parte que às vezes eu não lembro e aí ele vai criar para mim. Mas vocês viram que, a princípio, antes de eu colocar esse método, ele já estava me sugerindo coisas que já tinha no meu código. Então, o perigo nem é sempre só isso, mas de ele dar uma sugestão de uma coisa que você nem sabe muito bem como vai funcionar aquilo, e aí você aceita, mas depois você vê que não tem nada a ver com o que você precisa. Acho que tem mais uma classe também. A gente vai pegar aqui, acho que a do Hero aqui, a do Update. Vou criar aqui no final. E aí eu vou colocar aqui que ele vai ser público, assim que... E aí ele já me deu a sugestão, ó. Você vai fazer um put, né? Porque eu vou fazer um update com essa rota, passando o Hero. Hero? É, o Hero mesmo. E aí ele criou uma condição para ver se o resultado é diferente de null. Eu vou dar um tab e aí ele aceita a sugestão. É só você dar um tab, ele vai aceitar a sugestão. Nossa. Então, basicamente, é praticamente isso, né? Você vai digitando, ele vai te dando sugestão, baseado tanto no seu código, o lado legal dele, diferente de você usar só o, o ChatGPT, por exemplo, né? Porque muita gente usa o ChatGPT para pontualmente. Ah, não lembro como se cria isso. Então, me dá uma ideia de como faz isso. Então, o ChatGPT, ele não é tão certeiro porque você está só jogando pedaços de código ou sugestões ou pedindo algo. E já o Git Copilot, ele está dentro do seu código, né? Ele tem a leitura da visão geral. Então, ele já sabe quando ele me der uma sugestão, até qual que eu vou puxar, qual método eu vou puxar. Ele já me deu a sugestão de qual é a minha rota ali que eu tenho que apresentar. Então, ele já está inteirado porque ele é como se ele estivesse olhando por todos os ângulos, não só aonde você está digitando, né? É muito mais assertivo do que você fazer buscas aleatórias numa outra inteligência artificial à parte. E o outro que eu mostrei para vocês, a outra extensão, que é esse Git Copilot Chat. Eu achei ele muito legal mesmo. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui, ó, vou deletar essa função, eu vou entrar aqui nesse chat, que ele tem bem aqui, ó, quando você instala ele, e aí você clica bem aqui, na linha que tiver o cursor aqui, ele vai escrever bem aqui. Então, eu coloquei aqui que eu quero criar uma... Ops, eu tenho que criar dentro do... Aqui. Crie uma função getHeroes. E aí ele vai criar a função para mim. E aí ele dá a opção de você aceitar ou descartar, tá? Então eu vou dar um aceitar aqui. Basicamente, ele criou para mim a função que eu acabei de apagar, né?
que eu acabei de apagar. Então, eu copiei aqui a que eu tinha antes e a gente vai ver se ele criou igual. Ó, ele criou uma tarefa que não é uma lista, que é uma lista. O que eu tinha não era uma lista. Fazendo a mesma coisa. Ele só não tem a exceção. O meu não tinha exceção. E aqui ele tá criando como lista. E aqui ele tá criando como lista. Então, assim, ele dá pra criar as referências, mas é tipo esse aqui, eu não usaria esse cara. E aí aqui, eu mato ele. Tá faltando mais um aqui. Ah, é só um nome que eu escrevi errado aqui. Get Heroes. E aí aqui, ele já me deu um erro. Ó. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ter que pegar o result e colocar como hero. Então, assim, dá pra entender que ele vai te auxiliar em algumas coisas, mas em outras ele vai ficar meio burro, assim, meio leigo. Então, você vai ter que se situar, digamos assim. Aqui, o nome eu coloquei errado ali. Deixa eu ver aqui no meu... Pronto. Então, tá vendo que ele tá fazendo uma sugestão, mas que não é 100% precisa. Se eu pegar, tipo, aqui um CSS, pode ser. E aí eu coloco aqui nessa linha. Crie um estilo crie uma div com margem. Aí ele vai me dar a div com margem. Então, o chat eu achei bem didático, bem legal também, porque às vezes você não precisa buscar, literalmente, sair daqui para ir buscar na internet alguma coisa. Você pode digitar, ele vai te trazer soluções ali, né, em tempo real. E que você pode ou não aceitar, claro, como a gente sempre disse. E o outro que eu vou falar para vocês é o GitHub Chat. Esse GitHub Chat, ele é bem
é legal. Eu gostei bastante quando comecei a usar ele. Porque você vai ter aqui, ó, um chat. E aí, nesse chat, se você der um Start Align, aonde você tá com o cursor, ele vai te dar a sugestão ali naquilo que você tá querendo. Então, eu vou colocar, tipo, sei lá, aqui dentro da main. Eu vou criar. Ele tá me dando, né, sugestões aqui de borda, mas eu vou clicar aqui e eu vou pedir, tipo, crie uma margem da esquerda para a direita com 5 centímetros de distância. Nem sei se é assim. Ou e coloque deixa eu ver, um botão centralizado. Tô escrevendo aleatoriamente, coisa louca aqui. Vamos ver o que ele vai me dar de sugestão. Ó, ele não criou dentro da minha main, né? Claro, ele criou como div a minha margem e criou o botão ali também. Então, eu tiro aqui e fecho aqui. Já tá fechado? Ah, ele fechou. Ele fechou pra mim. Muito bom, muito bom. Ele fechou aqui. Então, assim, você vai dando a sugestão, ele vai te trazendo. Você pode aceitar ou não. Ou eu posso vir aqui e, sei lá, deixa eu deletar isso daqui e pedir implemente essa função. Pronto. Aceita. E ele faz pra mim. Então, assim, deixa eu... ele dá a sugestão quando você está digitando, se você não usar esse Git Copilot Chat. Agora, se você quer uma sugestão escrita, ao invés de você ficar toda hora trocando, né, tipo, saindo daqui e indo pro Google, pro ChatGPT ou qualquer outro lugar, pesquisar, você pode já pedir e ele vai te trazer. Então, tipo, sei lá, vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Dê sugestões, sugestões do que posso implementar nesse serviço. Ah, ele me deu uma sugestão aqui de trazer todos os heróis. Vou aceitar. Aí ele morreu aqui com a classe, não ficou faltando. Aí esse daqui eu não tenho ele na interface. Mas eu já tenho ele aqui. Deixa eu ver. Ele deu uma sugestão. Não, não tenho. Então aqui. E aqui. Pronto. Tá bem errada essa indentação aqui, mas tudo bem. Bom, uma coisa é certa. Ele dá a sugestão, mas ele sai engolindo algumas coisas, né? Então é isso. Ele me deu outra sugestão aqui de mostrar todos os heroes. E ok. E aí eu implementei aqui na minha interface. Podia também ter pedido para ele implementar lá. Mas é isso.
Basicamente, você vai estar brincando, né, com o Git Copilot, das duas formas, né? Tanto digitando, ele te dando instruções, sugestões do que você pode implementar, ou no chat, que o chat também achei bem prático. Mas, como eu disse, se você está iniciando, acho interessante você entender primeiro o que você está fazendo, entender um pouco sobre aquela linguagem especificamente, para que quando ele dê a sugestão, você não fique aceitando sempre e achando que tudo está certo e acabar criando um monstrinho aí no seu código, né? Então, acho que para desenvolvedores que já está um pouco mais consolidado aí com o que faz e com o conhecimento, vai agregar bastante. Cadê meu mouse? Bom, e basicamente essa foi a nossa live de hoje sobre como utilizar o Git Copilot, se vale a pena ou não. E por último, aquela perguntinha que a galera gosta de falar, né? Vamos ser substituídos pela IA? Dá para ver que ela está nos auxiliando e fazendo com que a gente reduza bastante o tempo aí de desenvolvimento. Então, esse auxílio, digamos assim, essa mãozinha, né, no dia a dia de um programador é muito boa. Confesso que eu tenho conseguido fazer muitas coisas até com mais agilidade, mas também não minto que às vezes ela dá umas sugestões horríveis que não vale muito a pena e que é mais fácil você mesma pensar aí na solução e criar do zero. Então, tendo esse entendimento, a gente consegue definir que lá no futuro, não sei se tão distante ou tão próximo, acredito que a inteligência artificial vai agregar ainda mais a nossa área. E a gente precisa, sim, de uma cabeça que pensa no negócio. A inteligência artificial, ela não conhece qual é a proposta da empresa, ela não entende qual a afinidade daquela feature que a gente está criando, ou qual é aquela correção de bug que a gente está arrumando. Ela vai nos dar um norte, sugestões, né? Como eu disse, não é que é exatamente algo que tem que ser feito. Isso está acelerando cada vez mais as nossas entregas, né? O que a gente cria como programador, mas de fato substituir a mente humana é muito complicado nesse sentido, né? Porque teria que criar uma inteligência artificial para pensar como negócio, viver como negócio, e isso pode demandar muito tempo e vai demandar também de pessoas, porque até mesmo que tenha uma inteligência para criar algumas coisas que os devs já criam, vai precisar de uma pessoa ali por fora para controlar aquela IA ou alimentar ou ajudar aquilo ali a evoluir. Então, assim, profissionais na área de TI sempre vai ser muito bem-vindos, porque o nosso conhecimento que agrega e que faz crescer cada vez mais essas tecnologias. Então, se você tem esse medo, receio, com certeza você é daquelas pessoas que não é criativo, não pensa, porque no meu ponto de vista, todo programador, ele tem que ser criativo, tem que ter essa liberdade de criação, porque se ele não tem essa mente criativa, a IA, ela só replica o que ela tem ali, né, de movimento, de instruções, de que já existe. Então, ela não cria algo do zero. Ela pega e compara, literalmente. Quando eu mostrei aqui para vocês, ela pega de códigos já existentes para tentar trazer soluções para você, ou até mesmo do seu próprio projeto. Então, essa parte criativa que nós desenvolvedores temos, isso não tem como matar, né? Morrer assim. E acredito que se você conseguir utilizar essa ferramenta assim para potencializar os seus estudos, suas entregas, o seu dia a dia como profissional, vai ser muito bacana. Também você pode prestar, como eu já disse, sugestões aí na sua empresa que você atua para eles aderir e ver, né, sentir como é que os desenvolvedores estão conseguindo fazer os seus trabalhos, estão mais produtivos ou não com essas novas ferramentas agregadas ao dia a dia. Então é isso. Muito obrigada por vocês participarem até aqui. Não perca nossas lives toda terça às 20 horas. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E eu vou deixar o link do GitHub aqui, Copilot, para quem quer entrar no site, conhecer um pouquinho melhor sobre a ferramenta. E é isso. Nos vemos na próxima live. Beijo, até mais.